nós vamos continuar as nossas aulas de Ética e Cidadania neste semestre, dando um reforço maior às questões de cidadania, tá? E hoje nós vamos estudar Cidadania, uma longa história de lutas, derrotas e conquistas. Pessoal, hoje nós sabemos que nós temos muitos direitos como cidadãos, né? De ser livres, de se expressar da maneira que a gente quer, entre outras coisas. Só que esses direitos nem sempre foram direitos dos cidadãos, tá? Isso foi sendo conquistado com o tempo, de acordo com as modificações que acontecem no cotidiano e de acordo com as lutas, né, conquistadas por determinadas populações que culminaram nesses direitos que nós temos hoje. Tá, pessoal? Vocês podem ver, olha, antigamente, o que era o normal? O normal vamos colocar, se eu sou um filho de um fazendeiro rico antigamente, que essa família rica, que a minha família ia fazer? Ela ia pegar escravos que vinham da África, que vinham de outros lugares, para trabalhar para mim. Então, assim, em troca do cômodo para eles morarem, em troca de alguma comida bem básica, eles iam fazer todos os serviços braçais ali. Era considerado normal isso. Então essa era a realidade de antigamente, né? Era normal ser assim. Mas hoje a gente sabe que não é assim, a gente sabe que as situações daquela época era muito degradante. Então, com o passar do tempo, com as modificações que aconteceram na sociedade, as pessoas foram percebendo que esta realidade não era boa, não era uma realidade viável, né, para os negros que eram escravizados e viviam numa situação muito ruim. Então foram através de lutas, através de rebeliões que mudou essa realidade e que os negros eles tiveram maiores acessos, maiores direitos em relação a como ser um cidadão, tá? Pessoal, essas lutas elas existem desde sempre, né? Aqui eu vou ler um pedacinho, olha. Tem a Carta dos Direitos Ingleses, que veio lá de 1689, né? Que é um dos primeiros relatos de luta por melhoras, né, da população, pela luta pela cidadania, tá? Teve a Declaração Universal dos Direitos do Homem, teve a Declaração da Independência dos Estados Unidos, e tudo isso culminou na Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é tão falada hoje e que a gente tanto utiliza, né? Quando alguém faz alguma coisa contra a gente fala, eu tenho esse direito como cidadão, tá lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, Direitos do Homem. O que essa declaração ela fala? Olha, a Declaração da ONU é bastante conhecida. Ela expressa, entre outras coisas, e de forma inequívoca, que todos os homens nascem livres e iguais e têm direitos à vida, à liberdade, incluindo a liberdade de pensamento, a opinião, expressão, reunião, associação e a participação política, a segurança, a uma vida digna, mesmo quando desempregado, a instrução e a participação na vida cultural da humanidade. Então, todos nós nascemos livres e nós temos o direito de nos expressar da maneira que nos é conveniente, né, pessoal? Nós temos direito a participar da vida cultural. A gente tem direito a ter acesso à cultura, né? A gente tem direito do ir e vir. A gente também tem direito a participar da política, né, pessoal? Hoje em dia isso é muito claro. A gente percebe várias chapas na política hoje que tem representatividade, né? Tem o homossexual, talvez pelo gay, pela trans, que quer representar essa classe para conquistar mais direitos para essa classe. Nós temos a classe dos evangélicos, nós temos pessoas negras na política, antigamente isso era quase impossível, mulheres na política, antes não, né? Então isso veio muito originário aí dessa Declaração dos Direitos Humanos lá
da ONU. E cada dia que passa a gente percebe que os direitos das minorias estão sendo cada vez mais respeitadas, né? Pessoal, olha aqui. As transformações na nossa vida imprimiram maior visibilidade aos direitos humanos e à cidadania. Antigamente, as pessoas não sabiam dos direitos dela. Elas tinham aquela vida precária e simplesmente seguia. Era aquela coisa, vivia por viver, ia, trabalhava, comia o que tinha, vivia naquela pobreza, não sabia quais eram os direitos e assim se passava o tempo. Mas a sociedade ela evoluiu. Olha, a gente teve acesso à informação, cada vez mais acesso à informação, né? Meios de transportes mais rápidos, então as pessoas puderam viajar mais, conhecer outras realidades além da dela, né, pessoal? Antigamente era andar a cavalo, então você não ia muito longe, né? Depois veio navio, então você podia ir até para outro continente e assim por sequência. Então as pessoas começaram a ter mais acesso e começaram a ter maiores informações, né? A imprensa sempre foi muito importante, né? Acesso à leitura pelos jornais. Então as pessoas começaram a perceber que existia um mundo além daqueles que elas estavam. E isso foi ótimo, tá? Para que as pessoas tivessem uma maior visibilidade dos direitos humanos e a cidadania, para eles perceberem que eles tinham os direitos dela, né? E as descobertas científicas, né, pessoal? Cada vez mais as descobertas científicas sempre ajudaram na construção e na luta pelos direitos, né? Então, isso tudo culmina com que as pessoas consigam ter, cada vez que a gente tem mais acesso à educação, mais acesso à informação, mais nós sabemos os nossos direitos, mas nós não aceitamos ser maltratados, né? Não aceitamos passar por certas situações que nos degradam. Pessoal, mas nós temos um grande problema, porque quando você tem acesso a essas leis, a esses direitos, a gente percebe que elas são muito que esse texto ele é muito genérico. Então, às vezes ele leva a interpretações diferentes e a certos gaps, né, pessoal, a certos espaçamentos ali, onde uma pessoa pode aproveitar e ir contra o direito do outro, né? Então é muito complicado essa situação. Então, por isso que cada dia que passa, as lutas sociais, elas são cada vez mais importantes, né? Hoje em dia, a gente vê muitas pessoas lutando, se manifestando contra esses abusos que acontecem, né? E é engraçado que hoje em dia, muita gente não gosta, mas eu acho que é super necessário. Por exemplo, às vezes eu estou em algum meio e alguma pessoa faz uma piada com um transexual, com um homossexual, sabe? E isso machuca. E antigamente a gente simplesmente ficava calado, tipo, é um preconceito que essa pessoa tem do dia a dia, que ela desde criança, que cresceu com ele, né? Então é algo normal na sociedade. Só que hoje as pessoas não estão mais aceitando. Daí as pessoas acham assim, nossa, hoje qualquer coisa que eu falo vira um estardalhaço, ninguém aceita mais nada, tá todo mundo muito à flor da pele. Mas é necessário, né, pessoal? É necessário que a gente tenha essa postura de lutar, desde que seja por uma coisa simples, até coisas mais elaboradas, tá? Pelos nossos direitos. Se te machuca, se não te faz bem, você tem o direito de falar: não estou gostando, não quero que fale assim. Isso é um preconceito, isso não pode acontecer. E se caso aconteça, as pessoas que estão se sentindo ofendidas podem até processar aquele que está ofendendo, né? É uma situação muito extrema, mas é necessário para que o preconceito, cada dia que passe, diminua e que as pessoas entendam que fazer uma piadinha, falar alguma coisa ali, só para essa pessoa sorrir e ficar, sabe, fazendo um outro de palhaço, isso não pode acontecer. Isso é errado, tá, pessoal? Então, olha, essas lutas sociais, elas são muito importantes por conta disso, porque muitas classes, elas ficam à deriva, mesmo com esses documentos, com essas leis que indicam os direitos deles, né? Olha, as violências cometidas contra alguns cidadãos, ainda hoje, tem provocado novos debates e novos movimentos de luta pela cidadania. A gente pode falar também aquele caso que um policial matou um cidadão negro, abordou ele e pisou
no pescoço dele até ele morrer asfixiado. Pessoal, isso é desumano, isso tá embutido ali um preconceito organizacional, porque eles estão apresentando uma parte do governo, né, um policial, e um preconceito estrutural. A pessoa já vem com aquele preconceito nela, né? Isso não pode acontecer. E vocês viram o tanto de movimentos que estão tendo hoje, ainda mais nessa época de mídias sociais, né? Os movimentos estão cada vez mais fortes, cada vez maiores. Então, para ter visibilidade mesmo e para que isso pare de acontecer, porque isso é muito ruim, né? Isso é muito prejudicial. Todas as pessoas têm os seus direitos de cidadão e eles devem ser garantidos para todos. Se não há para todos, que estes movimentos existam cada vez mais para buscar e para garantir que esses direitos aconteçam, né, pessoal? Para as minorias e também para a natureza. A gente viu de cidadania planetária na aula anterior, né? Cidadania planetária, o cuidado da natureza. Olha o tanto de infrações que a natureza sofre, né, pessoal? A ambição humana. Olha a Amazônia cada vez mais destruída, né, desmatada. Para que isso tudo? É uma parte muito importante e nós temos que defendê-la também, né? Porque a gente viu que o planeta, ele também se torna um cidadão com a gente. Ele também tem que ter os direitos dele e tem que ter esses movimentos mesmo para garantir os direitos e para lutar por esses direitos, tá bom? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima.